Olá pessoal, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Está no ar, Jornal Litoral. E o IBGE divulgou os dados do censo de 2022. Somos 203 milhões de brasileiros. Os 9 municípios aqui da Baixada Santista reúnem 1.805.451 pessoas, um crescimento de 8,49% em relação ao último censo realizado lá em 2010. Nós temos uma tela, inclusive, para ilustrar os números para você. Aí a cidade de Santos liderando, né? A cidade de Santos continua, então, tendo a maior população. São um pouco mais de 418 mil habitantes. São Vicente, que tinha até 2010 a segunda colocação, perdeu o posto para Praia Grande, pessoal. Pois é, Praia Grande agora é a segunda cidade que tem mais pessoas. São 350 mil praia-grandenses. Os vicentinos somam 329.844 moradores. Bertioga é o município que teve o maior aumento nesses últimos 12 anos, um crescimento de 34,7%. Em compensação, Cubatão foi a cidade que mais perdeu população, uma queda de 5,26%. Agora vamos falar dos números do Litoral Norte. São 344 mil habitantes, um aumento de 22% em relação ao último censo de 2010. Vamos conferir o telão então, está aí na tela para você, 134.800 moradores na cidade de Caraguatatuba, que continua sendo a cidade mais populosa e também com o maior salto populacional, um crescimento de 33,75% em comparação à última pesquisa realizada lá em 2010. 134.875 habitantes, então, em Caraguatatuba, Ilhabela com 34.900, São Sebastião 81.500 e Ubatuba 92.900. Está aí a tela para você. E para destrinchar esses números para você, eu recebo aqui na bancada Luciano Simões, economista. Nós vamos falar sobre esses números do IBGE aqui no nosso litoral. Seja muito bem-vindo, Luciano. Uma boa tarde para você. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Luciano, o crescimento no país, de forma geral, de forma macro, foi muito pequeno. Inclusive, é o menor crescimento da história desde que foi ter feito o primeiro censo nesse país. 6,5% de crescimento nesses últimos 12 anos. A Baixada Santista tem um número um pouquinho superior, são 8,49%, e o Litoral Norte, até mais, 22%. O que significa isso? O que tem de diferente numa visão macro de país, de forma nacional na economia e a nossa região? Boa tarde mais uma vez. Obrigado. Bom, vamos lá. O contexto econômico, toda vez que você está falando de demografia, as questões populacionais, ele vai refletir na economia daquela região. E pensando no contexto de união, a redistribuição dos impostos que a União recebe é dimensionada também de acordo agora com esse novo valor do município. Traduzindo, se o município, dos últimos 10 anos, ele retrocedeu, significa que ele tecnicamente precisa de um menor volume de impostos. Certo. Então, as capitais e os municípios que tiveram, e nós tivemos pouco mais de 40% do Brasil retrocedendo, enquanto que houve naturalmente uma migração para outros municípios que então aumentaram, esses municípios que retrocederam, tecnicamente em 2024, no orçamento da União, receberão uma menor carga de impostos. Aos municípios que tiveram um acolhimento populacional por conta, muitas vezes, até do movimento de êxodo, ou seja, uma cidade está um pouco mais evoluída, com melhor condição de assistência, o urbanismo ou as questões residenciais, né, um pouco melhores, as pessoas procuram, né, até mesmo pelo chamado êxodo socioeconômico, que é quando um custo de vida numa cidade fica caro, e aí a gente acaba migrando para uma cidade semelhante ou próxima. Então, essa migração, ela acaba trazendo esses números. Santos, tecnicamente, né? Exatamente o que eu ia chegar. Na cidade de Santos, que perdeu um pouco de população, mas ficou estável nesses últimos 12 anos, sim, né? Sim. O contexto geográfico de Santos ajuda muito, que acaba sendo, né, o formato de ilha, então a gente não tem a expansão muito vertiginosa, apenas, né, em altura com os arranha-céus que estão chegando aí nas construções. Então você tem uma modificação da população
no perfil também socioeconômico, onde gerações anteriores, 2 filhos, né? A última geração, 1 filho, e a atual nem pensa em ter filho. Então é natural que, né, o contexto, não só em Santos, mas no Brasil, a gente tenha esse reflexo de uma menor população. Isso acarreta uma coisa que eu quero deixar bem clara, o contexto de mudança disso, né? As pessoas estão no seu dia a dia, e a importância, e até eu agradeço por esse espaço, a importância no dia a dia de se pensar no como isso vai impactar os trabalhadores. Por quê? O que a gente chama no contexto da pirâmide demográfica é, por exemplo, um dos fatores, entre outros, a aposentadoria. Como ela é feita hoje? A previdência social é baseada nos trabalhadores. Sim. Então, se eu tenho um menor número de trabalhadores, tecnicamente eu tenho mais aposentados, que houve agora em 2020 e 2022 esse movimento de aumento de aposentados referente a 2010. A população está envelhecendo, né? A população aumentou e a população trabalhadora com idade de trabalho não está no contexto, né, de equilíbrio. Ou seja, o que a gente pode ter? Um desequilíbrio previdenciário. Então, naturalmente, os governos, né, seja nos próximos semestres ou anos, poderão solicitar ali um ajuste de previdência, ou seja, mais anos para compensar, pode ser, é um dos efeitos dessa diversidade de demografia dos últimos 10 anos. Tá, os dados do IBGE ajudam nisso. E a cidade de Praia Grande? Expansão, a terceira cidade com a maior população aqui da região, e agora a segunda, e pelos próximos anos provavelmente deve alcançar Santos e até ultrapassar a cidade de Santos. Sim. No contexto, novamente, geográfico, a cidade de Praia Grande ela tem ainda uma possibilidade de expansão. Então, é natural que as pessoas, tendo o encarecimento do custo de vida das cidades próximas, como Santos, e até mesmo, né, a própria qualidade de vida que se tem, é natural que essa pessoa ela migre para outra cidade. Praia Grande está recebendo um boom novamente aí dos últimos anos de santistas, de pessoas também que estão vindo do próprio ABC e de São Paulo, né, devido à própria condição dos últimos anos de melhoria da situação da cidade. Então, os prédios, quando você olha os últimos 10 anos, atualmente eu tenho prédios com patrimônios a partir de 1 milhão por apartamento. Coisas que há 10 anos eu não tinha, né, em Praia Grande. Então, isso é um dos reflexos que você vai trazendo. Qualidade de vida, quem é essa pessoa que mora nesse apartamento, que serviços que ela precisa. Então, em volta desse contexto, eu tenho uma melhoria de serviços educacionais, saúde, lazer, né, todos os demais que estão ali vão adequando essa nova realidade. Trazendo uma melhor qualidade, você tem então um chamamento dessas normal. Pessoas que vão trazendo aí e maior Cubatão, população. O que a gente pode explicar de Cubatão? Perdeu população, 5,26%. Por causa da economia em si, é uma cidade industrial. Sim. A população, tecnicamente, né, moradora ali de Cubatão, ela manteve-se apenas um declínio por questões vegetativas, ou seja, a naturalidade, as pessoas, né, tendo esse novo perfil, não tem a intenção de ali ter filhos e tudo mais. Então a gente tem um envelhecimento natural da população de lá e os jovens dali, eles migram buscando oportunidades de trabalho. Infelizmente também na região, nos últimos 10 anos, nós tivemos um empobrecimento no contexto de trabalho. Grandes empresas ali, sem citar nomes, mas a gente sabe que todo aquele polo industrial, ele reduziu muito a sua capacidade de trabalho e geração de emprego e renda. Então, não tendo trabalho naquela região, as pessoas naturalmente migram para outras cidades ou até sobe a serra para procurar oportunidades. Luciano, agora o Litoral Norte, para a gente encerrar nosso bate-papo, nossa entrevista. O Litoral Norte, crescimento de 22%. O que significa esse número? Novamente, a busca de oportunidades ou até de custo de vida mais barato, tendo essas cidades dos últimos 10 anos no Litoral Norte conseguido gerar o estabelecimento de condições mínimas de trabalho, educação, ambientes de geração de emprego e renda, até mesmo a questão urbanística, né? São cidades que já vinham de um princípio de turismo. Esses serviços prestados ao turismo, seja um hotel, seja um restaurante, seja outros demais serviços, eles acabam evoluindo. As pessoas daquela região começaram a receber os visitantes e esses visitantes dão mais
são apenas de ida e volta, começaram a gostar da cidade e estabelecer serviços e os profissionais começaram agora a gerar outros serviços. Então você não tem mais falta de alguns serviços, você está tendo uma evolução. E é natural nessa evolução econômica que as pessoas acabem se estabelecendo. Poxa, se eu tenho aqui frente ao mar, um custo de vida menor, tenho qualidade de vida, tenho escola para o meu filho, urbanismo, asfalto, esgoto, o que mais? Então as pessoas tendem a ter aquela movimentação especulativa de, olha, estou sossegado, tenho um serviço, consigo trabalhar em home office. Muita gente dessa adaptação pode procurar um pé na areia ali para se estabelecer. Então é um viés, na verdade, dos próximos anos que também essa região possa receber novos moradores. Luciano Simões, nosso tempo é curto. Agradeço demais a sua participação no Jornal Litoral de hoje para explicar esses números do Censo 2022 do IBGE. Obrigado mais uma vez. A participação do Luciano Simões aqui no Jornal Litoral você pode rever daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h, 1 minutinho. Vamos aos destaques de hoje. Iniciativa da Prefeitura de Santos e Justiça leva a cidadania à população de rua. Os destaques do Viver em Santos e região, com flagrante de roubo à bicicleta. Obras no centro de São Vicente deixam motoristas e comerciantes na bronca. Quinta-feira, 29 de junho, dia de São Pedro. O JL está no ar. E em Santos, o Mutirão de Cidadania atende mais de 500 pessoas em situação de rua. Obras de esgoto, pavimentação e mudança no fluxo de veículos. Assim está Jacó Emerick, uma das mais importantes vias do centro de São Vicente, que passa por obras que já eram para estarem concluídas. E quem sofre com isso, mais uma vez, é quem vive no entorno da via. Bagunça total, né, cara? Não, tem que dar o retorno, é melhor dar o retorno do que passar por aqui, que fica muito tempo parado. Palha quem transita o tempo inteiro por aqui, né? Esgoto a céu aberto, excesso de poeira com a falta de chuvas e muita reclamação dos motoristas que precisam cruzar a Jacó Emerick. A via já está há muitos dias com as obras em andamento. O pior de tudo é que o prazo de conclusão já expirou. Os comerciantes também reclamam bastante da atual situação da via, que, segundo eles, ajudou a diminuir o número de consumidores no local. Essa é uma reclamação aí, né? O estabelecimento cheio de poeira aí, não vê nenhuma reivindicação aí da prefeitura, ninguém veio fiscalizar essa quantidade de poeira e terra aí nas lojas, né? Então tá tendo um prejuízo bem grande aí de limpeza aí, né? Vamos ver o que eles fazem aí, né, para resolver esse problema, né? Onde essa obra aí vem nos atrapalhar aqui, né? Essa poeira enorme aí, a falta de movimento na rua aqui para os comerciantes, deu uma caída para a gente, né? Está nos prejudicando aqui essa obra. E a gente não tem previsão de término disso aí, né? É só quebra-quebra aí, não resolve nada, né? Então, eu falei de mutirão de cidadania aqui na cidade de Santos, acabou entrando uma matéria da Sabesp na Jacob Emerick. Inclusive, a Sabesp mandou uma nota para a gente a respeito dessas reclamações. A Sabesp está executando obras para instalar novas tubulações para o reforço e melhoria do abastecimento de água no município de São Vicente. As atividades são realizadas por trechos, na rua Jacob Emerick, entre a rua Visconde de Tamandaré e a rua 15 de novembro. A previsão é de serem finalizadas no final desta semana. As obras seguem conforme liberação da Secretaria Municipal de Trânsito e na região central estão previstas até julho deste ano de 2023 e a previsão de conclusão total das obras na cidade é até maio de 2024, tá certo? Agora sim, pessoal, 1h, 4 minutos. A gente pode soltar agora o VT do mutirão aqui em Santos? Espera aí que a gente tá vendo aqui tecnicamente, se não der, me avisa aí. Mutirão de cidadania. A Vila Criativa da Vila Nova recebeu o primeiro mutirão de atendimento à população de rua. O evento é uma parceria da Justiça Federal com a Prefeitura de Santos. O trabalho visa levar cidadania e dignidade, com os diversos serviços sociais e jurídicos,
trazendo de volta a esperança a quem realmente precisa. E a gente abre essa porta, mais uma porta aberta, para que a gente traga essa população de vulnerabilidade, que conheça os serviços, que a gente apoie essa reintegração à sociedade e da própria identidade, no sentido literal mesmo. A gente providencia documentação, apoio na área social, apoio na área da saúde. Então esse grande mutirão, ele serve para trazer as pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas ao mesmo tempo conscientizar a população para que ela participe dessa organização. É um evento que a gente já está até meio profissional, né, fazendo isso. É o 10º que nós fazemos. O Tribunal coordena, a Justiça Federal coordena e todos os nossos parceiros acabam se envolvendo cada vez mais. A cada mutirão que nós fazemos, mais gente se envolve. E nós vamos sempre obtendo resultados muito bons, né? Nós temos até oportunidades de emprego. O Pop Rua Judy Santos, um evento do Poder Judiciário Federal em parceria com a Prefeitura, ocorre até a data de hoje, dia 29, na Vila Criativa, aqui da Vila Nova. São esperadas mais de 2.000 pessoas para serem atendidas. Muito importante e graças a Deus, né, Deus olhou aí pelos moradores de rua. Eu agradeço aí a todos aí que estão responsáveis aí pelo evento. Então, o serviço que eu busco é o meu auxílio retornar, né, que foi cortado por falta de um documento, que eu já peguei hoje. E, enfim, na saúde também a gente precisa de uma atenção. Agora tem muitas pessoas debilitadas com tuberculose, né? E assim, mas estão de parabéns aí todos aqueles que estão na frente do evento. É a primeira vez que Santos recebe essa grande rede de serviços ao mesmo tempo. É uma resolução que foi por meio do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que o Poder Judiciário teria que fazer uma ação para esse público de alta vulnerabilidade. Então eles pensaram como atender esse público se ele não chega até esses serviços. Então nós temos que ir para o meio das praças. É isso aí, então, o trabalho da Prefeitura de Santos em parceria com a Justiça para ajudar a população de rua. 1h07, estou aqui do lado do telão porque nós vamos conversar com o meu amigo Matheus Alves, jornalista do Portal Costa Norte, da TV Cultura Litoral. Boa tarde, Matheus, os destaques do Portal Costa Norte. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, você de casa. Sejam muito bem-vindos ao Destaques do Portal Costa Norte. Thiago, vamos atualizar o caso dos 2 pescadores que desapareceram no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba. Eles saíram para trabalhar na terça-feira, eram para terem retornado na quarta-feira passada e até agora não retornaram. O que acontece? O GBMAR conseguiu encontrar um dos corpos desses 2 pescadores. É o Adriano, de 41 anos. O corpo ele foi identificado pela família, pela própria irmã, e as autoridades estão continuando as buscas para encontrar o outro pescador de 38 anos, que é o caso do Almende Júnior Alves. Ele ainda continua desaparecido, e o corpo do Adriano, que foi encontrado agora, ele já passou pelos exames no IML, e daqui a pouco vai ser divulgado também a causa da morte, se foi afogamento, se foi algum mal súbito que ele teve antes de cair no mar. Todos esses detalhes ainda vão ser divulgados pelas autoridades. É uma pena, né? Notícia bem triste. Qual o próximo destaque, Matheus? Bom, continuando, Thiago, agora a gente vai falar sobre uma notícia muito boa, principalmente para os moradores de Guarujá, porque a partir deste domingo, todos os domingos, os moradores eles vão poder utilizar o transporte público pagando apenas R$1. O valor da tarifa ele vai ser alterado todos os domingos a partir do dia 2 de julho. Os moradores vão poder pegar o ônibus e pagar somente R$1, seja para ir para a igreja, visitar um familiar ou até trabalhar. O valor vai ser de R$1 para todas as linhas que estão disponíveis na cidade, tá? Em especial, nesta sexta-feira, amanhã, por conta do aniversário da cidade de 89 anos, esse valor também vai passar a valer para essa sexta-feira, tá? Especialmente. Depois, todos os domingos, R$1 a tarifa no transporte público de Guarujá. Bela iniciativa, muito boa iniciativa, fazer o povo andar de ônibus, transporte coletivo, pessoal. Vamos deixar o carro em casa, vamos andar de busão. Próximo destaque, Matheus. Bom, Thiago, vamos finalizar comentando aí sobre uma notícia. A gente vai para
Caraguatatuba, porque lá no pátio de Caraguatatuba tem oportunidade de emprego. São mais de 80 vagas de emprego que estão disponíveis nas 2 unidades do pátio, né? Para quem não sabe, Caraguatatuba tem 2 unidades. Uma na região sul e a outra na região norte, né? Essas 2 unidades atendem das 8 horas da manhã até as 14 horas da tarde. Tá? Então os interessados devem se dirigir a uma dessas unidades nesse horário, né? Portando RG, CPF, carteira de trabalho e também, claro, um currículo atualizado, além de um comprovante de residência, tá? Todos os detalhes das vagas, os pré-requisitos, tá? Você confere no portal Costa Norte. Então é só digitar no Google costanorte.com.br, você vai se manter bem informado e também tem mais detalhes dessas notícias. Isso aí, Matheus. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã. Foi Matheus Alves conversando conosco diretamente da redação do portal Costa Norte. Acesse costanorte.com.br. 1h10. Vamos conferir a situação do trânsito. Estou até aqui com o meu celular aberto, então vou voltar aqui para o telão para dar uma andada aqui pelo centro de Santos. Tendo obras do VLT aqui na região do centro, né? Próximo à Praça dos Andradas. Estou chegando aqui perto da Avenida João Pessoa. A Avenida João Pessoa até que hoje está mais tranquila, está verde agora, pessoal. Olha só, ela acaba ficando um pouquinho mais vermelha, próximo à Praça dos Andradas, que é justamente onde as obras estão sendo realizadas. Vou dar mais uma volta aqui pela cidade de Santos, vamos lá para a região da praia, a ver como está a situação por lá, na orla da praia. Alguns trechos em vermelho, aqui próximo ao Canal 1, né? Sentido São Vicente, o pessoal que está indo sentido São Vicente para acessar Pinheiro Machado, um pouquinho de trânsito. Temos também um pouquinho de trânsito na Avenida da Praia, no sentido Ponta da Praia, aqui próximo ao Gonzaga, ali próximo à Praça das Bandeiras. E falamos de São Vicente agora há pouco. Vamos saber como está a situação da Jacob Emerick? Jacob Emerick perto aqui da gente, vamos ver como está a situação, Rua Frei Gaspar, e a Jacob Emerick aí para você na tela, também situação vermelha, pessoal, trânsito por causa das obras da Sabesp lá no centro de São Vicente. Vamos agora trocar de tela, vamos colocar como é que está a situação do Sistema Anchieta Imigrantes. Temos aqui? Sistema Anchieta Imigrantes, operação hoje em vigor? Temos, a operação é a 5x5 em vigor nesta quinta-feira. 5x5, você sabe, significa que todas as pistas, quem desce, quem sobe, estão liberadas. Pista Norte, Pista Sul da rodovia Anchieta, Pista Norte, Pista Sul da rodovia dos Imigrantes, liberada para tráfego de veículos. A gente reforça todos os dias. Pista Sul, sentido litoral, para caminhões e ônibus, veículos pesados e os veículos leves, motos, rodovia dos Imigrantes, Pista Sul. Trocando tela, vamos saber a situação das balsas hoje, nesta quinta-feira. 15 minutos de espera em Santos, 15 minutos de espera no Guarujá. Travessia de balsas hoje bem tranquila aqui na cidade de Santos, para atravessar para o lado do Guarujá. São 7 embarcações operando neste momento. Vamos para a próxima tela, a tela da travessia entre Bertioga e Guarujá. A gente não tem as imagens disponíveis no momento, mas, segundo o Departamento Hidroviário de São Paulo, são 20 minutos de espera de cada lado. São 2 embarcações operando a travessia, indo mais ao litoral norte de São Paulo, travessia entre São Sebastião e Ilhabela. São 30 minutos em ambos os lados e 6 embarcações, 6 balsas operando nessa região. As informações das travessias de balsas se encontra no site do DH, Departamento Hidroviário de São Paulo, www.dh.sp.gov.br, e as informações do Sistema Anchieta Imigrantes nas redes sociais da Ecovias. 1h14, veja a seguir. Moradores do Guarujá serão beneficiados com novos ônibus. E os destaques do Viver em Santos e região. 1h15, não saia daí, a gente volta já. (13h18). Que bom que você está na nossa companhia, acompanhando o Jornal Litoral, pleno horário de almoço. Obrigado aí pela sua companhia. Destaques do Viver em Santos agora na sua tela. Começamos com um vídeo de uma câmera
de monitoramento que flagrou 2 homens na madrugada de quarta-feira roubando uma bicicleta dentro de um prédio, numa garagem de um prédio ali na Avenida Pedro Lessa, bem de esquina com a Rua Oswaldo Cochrane, pessoal. Olha aí as imagens, então, foram divulgadas aí na página do Viver em Santos e Região, por volta de 1h10 da manhã. Esses 2 rapazes entraram no prédio, um pulou e o outro ficou aguardando lá de fora. E aí, ele entrou lá dentro, um dos comparsas, pegou a bicicleta e saiu andando. Olha, a bicicleta chegando aí. A vítima fez boletim de ocorrência por causa deste roubo, pessoal. Mais informações, se você tiver informações, na verdade, deste caso, desses 2 ladrões aí, denuncie. Pode ser até de forma anônima. Diz que 181 ou 190. 1h19, tem mais destaques. E a atriz Laura Cardoso esteve aqui na região, mais precisamente na cidade de São Vicente. Olha aqui, ó, a tela. Esteve aqui na cidade de São Vicente visitando a nossa região. A atriz passou ali na frente onde ela morou, na casa onde ela morou, grande parte de sua vida. Ao lado do bisneto, seu bisneto, o Fernando, que organizou a visita surpresa. A atriz publicou fotos na fachada do local. Então, a atriz Laura Cardoso. Laura Cardoso, inclusive, que está no ar, na grade de uma outra emissora de televisão que vocês conhecem bem. Mais flagrantes e notícias da nossa região, acesse o Viver em Santos e Região no Facebook, facebook.com/Viver em Santos e Região. O Instagram sem o arroba, procure o arroba Viver em Santos e Região no Instagram. 1h20, e tem novidades para quem utiliza o transporte público em Guarujá. A frota municipal de transporte coletivo de Guarujá acaba de ganhar novos reforços. A empresa City Transporte Intermodal, concessionária que é responsável pelo transporte coletivo da cidade, vai disponibilizar 10 novos ônibus 0 km convencionais e 3 elétricos. Os veículos têm ar-condicionado, internet gratuita, entrada USB, entre outros itens que oferecem conforto e comodidade aos usuários. A frota do Guarujá é a frota mais nova aqui na Baixada Santista. Nós somos pioneiros na entrega de ônibus elétricos. Nós fomos a primeira cidade a ter o ônibus elétrico, né? Então, assim, é um marco histórico para a gente aqui no Guarujá, né? O ônibus é equipado com tudo que tem de melhor, Wi-Fi, tem ar-condicionados, né? Então, assim, é um presente. Na realidade, o Guarujá ele faz 89 de emancipação agora no dia 30, mas quem está ganhando presente realmente é a população. Todos os veículos da frota são adaptados para pessoas com deficiência e são movidos a biodiesel, além de contar com um sistema de purificação das emissões de gases gerados pela queima de combustíveis. Guarujá, a primeira cidade da Baixada Santista a contar com ônibus elétricos. Mais conforto, mais silêncio, mais respeito ao meio ambiente, né, e a fixação de uma tarifa diferenciada através dos estudos que nós estamos fazendo aos domingos para que as famílias possam se visitarem, confraternizarem, pessoas irem a culto, missas ou fazer compra no comércio de Vicente Carvalho, Guarujá. Então é uma conquista, a gente sabe que os tempos são difíceis, mas sempre tem espaço para as conquistas sociais. Já os ônibus elétricos, eles unem sustentabilidade com tecnologia de ponta. E apesar de receberem menos usuários, eles emitem 0 carbono e também são 100% silenciosos. O benefício do elétrico é, assim, imagina um ônibus de emissão 0, que não faz ruído, que tem mais disponibilidade de frota, o custo de manutenção é menor, né? Então ele traz vários benefícios, né? Então nós estamos muito felizes e muito orgulhosos de poder trazer essa tecnologia brasileira aqui para a cidade do Guarujá. Atualmente, a cidade tem uma frota de 160 ônibus que transportam diariamente 75 mil passageiros. É a única da região que tem ônibus articulados e também elétricos. Bela iniciativa, então. Transporte público é sempre importante, investimento em cima disso aí, né? Então, pessoal, o clima no mundo está mudando. Estamos em pleno inverno e um baita calor. Então, vamos deixar o carro na garagem, vamos andar de bicicleta, vamos andar de transporte coletivo, pessoal. Ônibus elétrico em Guarujá, usufrua deste belo serviço, tá certo? 1h23, 1h23.
E você sabia que os animais silvestres também precisam de cuidados na estação mais fria do ano, que aliás não está tão frio assim, né, senhor Danilo? Mas não estamos também, né? Pois é. Então quem explica isso pra gente é Danilo Sato, veterinário especializado em fauna silvestre, animais exóticos também. Danilão, vamos então falar sobre esses cuidados, né? Não chamar de pet convencional, é um pet também, mas sim. Eles também têm que usar roupinhas de frio, esses pets exóticos, esses animais silvestres, ou não há necessidade? Então, não há necessidade. Por mais que a gente encontre aí em diversos sites roupas para ave, para roedor, enfim, não é muito recomendável, né? Uma vez que eles não têm essa necessidade de usar essa roupa e também muitos animais não vão se adaptar. E aí pode ser até prejudicial para o próprio animal, né? Pode ser prejudicial. E o que tem que ser feito, então? Quais são os cuidados Então, necessários? para algumas espécies, que nem aves, por exemplo, e alguns roedores pequenos, a gente pode usar algumas tocas para os animais se abrigarem do frio. Aves, a gente pode aí talvez cobrir a gaiola ou o viveiro do animal e deixar fora de um ambiente que possa ficar mais gelado ou ter uma friagem aí, um vento mais gelado pegando nessa gaiola. Mas também tem que tomar muito cuidado, por exemplo, se for cobrir a gaiola de qualquer animal, porque tem muitos animais que são muito curiosos e vão querer talvez cutucar ali a toalha, o lençol, o pano e acabar ingerindo um pedaço de pano e aí dá complicação, né? Agora, surgiu aqui uma dúvida de um telespectador, o João Alfredo de Cubatão. Aves podem tomar banho no frio? Não sabia disso. Não Poder sabia. até pode, mas assim, a gente acaba não recomendando, justamente porque assim, o nosso clima ele é muito instável, né? Então, por exemplo, às vezes o dia tá com sol, só que o clima tá muito frio. Tá gelado, na verdade, né? E às vezes uma mudança muito brusca, o animal pode estar úmido ou se secando e acabar pegando o animal e causando alguns problemas, por exemplo, respiratórios, que é muito comum nessa época do ano, né? Então, assim, colocar uma banheirinha lá para o animal tomar banho, principalmente ave, evita nessa época do ano. A não ser que o dia realmente esteja muito quente, mesmo no inverno, né? Com um sol muito, muito forte, coloca, mas assim, abriga depois o animal num lugar mais aquecido. Entendi. Danilo, aproveitar a sua presença aqui no Jornal Litoral, a gente tem uma cena lamentável para mostrar aí para o pessoal, inclusive circulou nas redes sociais, é um dos destaques do Viver em Santos e região, destaques, eles colocaram nos stories, na verdade, do Viver em Santos, essa cobra aí que foi encontrada morta na subida do Morro de São Bento. Danilo, a pessoa que se deparar com uma cobra, um animal silvestre, o que ela deve fazer? Então, primeiramente, não se aproximar tanto desse animal, justamente para não oferecer risco à própria pessoa ou até o próprio animal. E acionar os órgãos ambientais, por exemplo, Polícia Militar Ambiental ou, dependendo da cidade, a Guarda Civil Ambiental, para talvez estar fazendo a captura desse animal, uma destinação para um lugar mais seguro para o animal e para a população também. E provavelmente a cobra foi morta, né? É bem possível, se tratando desse animal aí que realmente é uma jiboia, na teoria, assim, a gente não tem ocorrências de jiboia aqui para nossa região, né? Então, assim, ou esse animal possa ter fugido de algum lugar, ou realmente o animal é ilegal e morreu na casa da pessoa que estava cuidando e foi descartado de forma incorreta, né? E jiboias não tem aqui no litoral, é isso? Em Mata Atlântica a gente tem, mas é mais comum ali, mais pro finalzinho do litoral norte, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, que é mais área de cerrado, tem umas espécies de jiboia também, mas até onde eu tenho conhecimento, aqui para o nosso litoral, nossa região Santos agora, não tem ocorrência. Situação então aí triste, né? Sim. Mataram o animal. Tinha necessidade de ter matado? O que teria que ser feito? Seria só chamar o órgão fiscalizador? Um caso, procurar um especialista? O que teria que ser feito? Às vezes a pessoa fica até com medo, né? Então, acho que acontece mais por isso, essa questão de matar o animal, dar, sei lá, paulada no animal, é mais por conta de alguns mitos, né? Que nem, estava até vendo em outra rede, alguns comentários, tem, por exemplo, com jiboia, né? A pessoa fala do bafo da jiboia, que mata a pessoa e tudo mais. Isso é muito mito, que se fosse verdade também eu acho que eu não estaria vivo até hoje. Pois é, até porque a jiboia não é venenosa. Não é venenosa, não. Acho que é mais a questão do medo das pessoas e mais se tratar de uma jiboia, é um animal bem, dependendo da idade, assim, é um animal grande, né? Então acaba assustando. E a jiboia também faz um barulho para se defender, então isso acaba assustando.
Tem um outro caso, inclusive a gente divulgou ontem, destaque também do Vira em Santos, de uma galinha na praia do Itararé, em São Vicente. Tem as imagens aí, Davidson Carlos, para a gente exibir? Tem, isso aí a gente exibiu ontem. Uma galinha no meio da praia. É bem incomum, né? Muito incomum. Muito incomum. Galinhas podem ficar expostas assim ao sol muito tempo ou ela tem que ficar num lugar adequado, numa sombra? Como é que funciona isso para essas aves? O ideal seria, se alguém for criar uma galinha, ter um ambiente onde realmente possa tomar um pouco de sol e um ambiente onde possa se abrigar do sol. Mas o que a gente teria que tentar entender é o porquê que esse animal estava ali na praia e como chegou ali, né? Não sei se é um animal que estava doente e estava ali, que possa parecer que está descansando, mas estava ali, pode parecer que estava tomando sol, mas estava descansando porque realmente está debilitada e tudo mais. Ainda mais que a gente está com esse surto aí de gripe aviária, né? Então, assim, teria que talvez tentar acionar as autoridades aí, mesma coisa, polícia Militar Ambiental ou Guarda então, nesse Civil. caso, se estivesse na praia, até... essa galinha tinha que acionar, então, o serviço. O correto sim, né? Mas o mais certo, né? Ainda mais por se a gente tá nesse surto aí de gripe aviária, né? Porque vai saber se esse animal não estava contaminado e estava ali na faixa de areia por conta de estar doente, né? Ou por qualquer outra enfermidade. Entendi. Danilo, agradecer mais uma vez a sua participação. Danilo Sato estará de volta na semana que vem, dessa vez com um bichinho. Qual animal? Vamos ver qual que a gente vai trazer, né? Ih, vem surpresa por aí. Participação de Danilo Sato, você pode rever daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. 1h30, pessoal. Vamos aí ao próximo destaque de hoje. Ainda falando de bichos, em Bertioga tem trabalho de castração em pets. Vamos dar uma olhadinha? Solta na tela aí pra gente, Davidson Carlos. O Castramóvel de Bertioga, trailer que realiza cirurgias gratuitas de castração em cães e gatos, está com agendamento aberto. Entre os dias 4 e 6 de julho, o veículo vai atender os pets do Morada da Praia. Os atendimentos acontecem de terça a quinta-feira, exceto durante os feriados e pontos facultativos, sempre das 8 horas da manhã até as 17 horas. Os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp do Centro de Controles de Zoonoses, das 9 horas da manhã até as 17 horas. Então anota aí, 3316-4079. A Bertioga aderiu ao projeto Castramóvel, que atende durante o ano todo uma agenda por bairro. Nós começamos de uma ponta a outra de Bertioga e concluímos essa agenda nos 12 meses. Né? Os benefícios dessa castração que a gente oferece aos pets, né, de Bertioga, e assim, com a castração o animal ele não procria, primeiramente é um controle populacional. O segundo é com relação às doenças venéreas, né? Um animal, enquanto ele ainda é ativo sexualmente, ele acaba por contrair algumas doenças venéreas, né? Principalmente a fêmea. E com a castração isso diminui totalmente. No dia da cirurgia, o acompanhante do animal ele precisa levar um documento de identificação e comprovante de residência, com o endereço do bairro. O animal deve estar em jejum para realizar a operação. Os bichinhos de estimação devem ser transportados em segurança, os cães em coleira e guia e os gatos em caixas de transportes, bolsas fechadas, com ventilação, ou então fronhas de tecido leve, já que depois do procedimento, os animais eles não podem andar. Então, Matheus Alves, eu vi Matheus Alves na tela, pensei que ele fosse falar ao vivo comigo, ele já tinha falado comigo lá nos destaques do portal Costa Norte, peço desculpas a você se estranhou que eu estivesse ali perto do telão. Vamos pro intervalo, 1h32, veja a seguir os gols da vitória do Timão na Libertadores. E que tal você ficar de olho na gente, tem Indiana Jones com Marcelo Pavão. Não saia daí, a gente volta já já. Horas mais 35 minutinhos, a quinta-feira amanheceu um pouquinho diferente dos dias anteriores, né? A gente estava
com aquele solzão, aquele baita calor. Hoje o tempo está um pouquinho mais nublado. Nós temos imagens, então, aí que o Alexandre Rodrigues fez hoje cedo na região da Ponta da Praia, em Santos. Tempo um pouco mais carrancudo, mais nublado, e isso se deve à aproximação de uma frente fria que se desloca pelo oceano, essa frente fria que está vindo lá da região sul do Brasil e que promete trazer chuva para a nossa região nas próximas horas. 1h36. Hoje é dia de São Pedro, santo muito popular na fé católica e também padroeiro de Praia Grande. Valentim Cardoso tem as informações para a gente. Boa tarde. É isso mesmo, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal Litoral. Nós estamos aqui na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, aqui no bairro da Ponta da Praia, igreja que tem como segundo santo São Pedro, já que hoje, dia 29 de junho, é dia desse santo, um santo tão importante para a Igreja Católica. E as comemorações a São Pedro já se iniciaram aqui na igreja. Quem vai falar um pouquinho para a gente é o Padre Samuel, aqui da igreja. Boa tarde, Padre. Explica um pouquinho para a gente sobre esse dia de São Pedro. Sim, muito boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Sim, hoje é dia 29, é dia de São Pedro ou também dia do Papa. Então, quando falamos de São Pedro, estamos falando ou estamos lembrando o Papa Francisco. As comemorações começaram cedo hoje, aliás, os preparativos estão acontecendo já há mais de 15 dias, mas hoje iniciamos às 9 da manhã com um pequeno encontro no Terminal da Pesca. Por que no Terminal da Pesca? Porque São Pedro é o padroeiro dos pescadores. Lembrando desse fato importante. Então, São Pedro, que nasceu lá em Betsaida, na Galileia, morava em Cafarnaum, e agora o Cafarnaum de São Pedro está aqui em Santos, na Ponta da Praia, especialmente no Terminal da Pesca. Então, tivemos essa oportunidade de fazer uma breve celebração com bênção dos Sansões e um café da manhã para os pescadores. Lembrando certamente essas raízes de São Pedro, não, como pescador, porque São Pedro saiu da comunidade dos pescadores. Então os pescadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, têm ele como padroeiro, e sobre este nome de São Pedro, muitas capelas e igrejas foram erguidas em homenagem a este santo que fazia parte do grupo dos apóstolos de Jesus Cristo. Padre, me fala uma coisa, e aqui a igreja, quais as atividades que terão aqui hoje? Sim, nós continuaremos, como já disse, iniciamos cedo. Agora às 16 horas teremos uma procissão com São Pedro, que está aqui enfeitado e preparado. Ele vai sair do Terminal da Pesca até a igreja até aqui, às 16 horas. Às 17 horas teremos uma hora de adoração aqui ao Santíssimo, lembrando sempre toda a comunidade de pescadores, os parroquianos, os devotos de navegantes de São Pedro, e às 18 horas teremos a missa e o primeiro dia do Tríduo. Depois da missa teremos os nossos eventos com comidas típicas, lembrando também as festas juninas. Ok, Padre, muito obrigado pelas suas informações. É com você, Tiago. Valeu, Valentim Cardoso, com informações do dia de São Pedro. 1h39, tem informação importante para quem ainda não almoçou, como eu aqui no caso. Tem peixe na brasa, pessoal, tainha. Amanda Oliver, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, e boa tarde para todos que estão nos assistindo. Hoje eu tenho um convite especial para quem gosta de boa gastronomia. A festa da tainha do Lions Clube de Bertioga começa amanhã. Eu vou pedir para o nosso editor colocar na tela as imagens do ano passado, para vocês de casa terem uma noção de como que é esse evento maravilhoso. E que assunto para falar aí no horário do almoço, né, Tiago? Bom, a festa da tainha será aqui na tenda de eventos ao lado do Forte São João, do ladinho da praia. Todo o evento é organizado pelo Lions Clube e o dinheiro arrecadado será destinado a projetos solidários da região. E por falar em dinheiro, o valor da tainha, acompanhada de 2 porções de vinagrete, custa R$ 135 e serve até 3 pessoas. Mas não para por aí. Além da tainha e do vinagrete, todos vão poder se servir à vontade de arroz, farofa e pão, podendo repetir quantas vezes quiser estas 3 opções. Eu sei que vocês ficaram com água na boca e eu também.
E a boa notícia é que a Festa da Tainha acontece todas as sextas, sábados e domingo até o dia 30 de julho. Então tem bastante tempo para você aí de casa se programar para vir aproveitar esse festival. Com você, Thiago. Valeu, Amanda Oliver conversando conosco diretamente de Bertioga. Vou cobrar a tainha da galera lá de Bertioga, da nossa equipe, hein? 1h41, tá na hora do futebol. O Corinthians se despediu da Libertadores com vitória. Taça Libertadores da América. O Corinthians recebeu o Liverpool na Arena. Ainda no primeiro tempo, Matheus Araújo pegou a sobra e abriu o placar, 1-0 Corinthians. No segundo tempo, Felipe Augusto fez o segundo. E Adson fechou o placar, final Corinthians 3-0. Agora o Timão, fora da Libertadores, prossegue na Copa Sul-Americana. Então a vitória do Corinthians está fora da Libertadores, mas segue na Copa Sul-Americana. 1h41 e o jornalista Marcelo Pavão vem aí com uma dica de uma estreia que, esse eu não posso perder. Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora a dica de entretenimento. Para a gente falar da dica de hoje, nós precisamos fazer um pouquinho de história e contar um pouquinho de onde esse filme vai estar inserido. Na década de 1930, 40 e até a década de 50 do século 20, toda vez que alguém ia ao cinema, um pouco antes passava um seriado, que eram histórias pequenas, geralmente de super-heróis ou aventuras. Foi assim que Super-Homem, Batman, Shazam, Flash Gordon, Dick Tracy e vários outros que foram apresentados ao grande público. Também fazia parte desse rol, desses seriados antes do filme, aventuras de exploração arqueológica, ficção científica, como Flash Gordon, mistério, como Fantasma, sempre com personagens muito viris, muito valentes, com muita briga, muita perseguição, muita ação. Foi exatamente este clima que inspirou George Lucas, no início dos anos 70, a pensar em fazer um personagem que voltasse, que remetesse a esse tipo de ação. E aí, no final dos anos 70, ele e o amigo Steven Spielberg começaram a bolar um novo personagem. Aos dois foram adicionados John Williams com a trilha sonora e Harrison Ford protagonizando. Surgia aí uma franquia que este ano faz 42 anos, que é Indiana Jones. E chega hoje ao cinemão, a estreia é hoje, do 5º e último episódio da saga do arqueólogo mais famoso do cinema, Indiana Jones. Antes da gente falar qualquer coisa, precisamos dizer o seguinte: se você nunca assistiu nenhum filme de Indiana Jones, não tem problema nenhum, você vai ao cinema e vai se divertir da mesma forma. Se você é fã do personagem, vale a pena dar uma revisitada nos quatro primeiros filmes da saga, onde você vai ter diversas dicas de coisas que vão aparecer neste 5º filme. Isso a gente chama de easter egg, que são dicas, são pequenas menções a filmes passados. Mas se você não assistiu, você vai se divertir de qualquer forma. E o que essa 5ª e última aventura, é sim a última aventura de Indiana Jones, vai mostrar? O nosso herói, Harrison Ford, Indiana Jones, ele já está no final da carreira, querendo se aposentar lá no final dos anos 60, quando ele já está até meio deslocado, porque ele está vindo desde a década de 30, ele está meio deslocado na vida, prestes a se aposentar, e aí ele é chamado por uma antiga conhecida para participar de uma aventura. E o que vem ser essa aventura? É exatamente o nome do filme, Indiana Jones, e aí o Brasil tem 2 nomes. Um é A Relíquia do Passado e o outro é Indiana Jones e o Chamado do Passado. Em inglês é Dial of Destiny, que é mostrador do destino. E aí o Indiana Jones vai atrás desse artefato muito procurado pelos arqueólogos, que é atribuído ao matemático Arquimedes. Sabe aquele do Eureka? Então, é o mesmo. E esse artefato milenar vai ser procurado
tanto pelo Indiana Jones como pelos seus inimigos. E aí eu não estou dando spoiler nenhum, porque está no trailer, mas os seus inimigos voltam a ser sim os nazistas. E aí eu não vou estragar a brincadeira de como que a coisa vai se desenrolar, mas eu posso garantir que toda a ação, personagens antigos e novos estão se unindo ao filme, inclusive tem o Antônio Bandeiras, Toby Jones, a Phoebe Waller-Bridge, que é muito conhecida pela sua série Fleabag, também está coestrelando o filme. E aí o Indiana Jones e toda a sua turma vão atrás desse artefato, dessa relíquia do destino. Muita perseguição, muita ação com Harrison Ford. E aí não é nem uma questão, ele não aceita o etarismo. Está com 80 anos, mas com o vigor do Indiana Jones de sempre. Então, se você tem ou não aquele chapéu fedora de feltro e o chicote, se prepare, que Indiana Jones está no ar e esse filme é um daqueles que você precisa assistir no cinema. Depois você vai ficar vendo muitas vezes na televisão, mas a primeira vez tem essa experiência de assistir ao último episódio da saga Indiana Jones no cinemão, com muita pipoca, muita guaraná, porque você vai se divertir. Sorry! But I've been looking for this. Opa, esse eu não vou perder, Indiana Jones, então, nos cinemas. Não vou perder, isso aí é filmão, é um clássico. 1h47, pessoal, tô aqui com meu celular, porque tem um monte de gente assistindo a gente, mandando recados. Marquei aqui rapidinho, porque é tanta mensagem, ó. Marcela Damori, José Pimentel, o Everton Albuquerque, o Luiz Costa e a Luana Gomes acompanhando o Jornal Litoral desta quinta-feira. Tem mais um nome aqui, ó. Ana Luísa Couto Reis Dantas. Ih, esse nome eu conheço de algum lugar. Um beijo, minha filha. Obrigado pela sua audiência também. A gente se despede dessa forma. Agradeço a sua companhia. Reveja nosso conteúdo no canal do YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. E não esqueça do nosso WhatsApp 1399-666-1000. Olha o telefone aqui. Manda seu recado pra gente, sua sugestão de pauta. A gente volta amanhã. Tchau, gente.